O grito do gerente João ecoou pelo salão. Tire essa criança imunda do meu restaurante agora. Mas, num piscar de olhos, uma ideia terrível se formou em sua mente. O pianista principal havia cancelado e ele precisava desesperadamente de alguém para entreter os figurões da cidade. Espere! Tragam o pirralho de volta. Ele pode ser útil. Ele agarrou o ombro de Gabriel com força e o empurrou para o salão de festas cintilante. Senhoras e senhores, desculpem o atraso. Encontramos uma atração especial. Uma onda de risos de desprezo se espalhou pelo ar. Aos 10 anos de idade, Gabriel, descalço e vestido com trapos, foi forçado a sentar-se ao piano de cauda. O gerente João, com um sorriso satisfeito, sussurrou. Toque alguma coisa, mendigo, mostre seu talento. Celulares se ergueram para filmar a humilhação do garoto. Gabriel fechou os olhos. Seus dedos marcados por cicatrizes tremeram ao tocar a primeira nota. Depois a segunda. Naquele instante, algo inexplicável aconteceu. O riso cessou de repente. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de um famoso empresário. O sorriso de João endureceu e, por fim, desabou. Aquilo que saía do piano não era apenas música. Era uma força que rasgava as máscaras dos presentes, revelando verdades enterradas há décadas. O que aconteceria nos próximos minutos mudaria o destino de todos. O restaurante Golden Rio, no coração de São Paulo, estava particularmente esplêndido naquela noite. Lustres de cristal banhavam de luz mesas adornadas com orquídeas brancas. A nata da sociedade brasileira, em ternos e vestidos de grife, saboreava champanhe. O gerente João, impecável em seu terno italiano, andava com confiança, sabendo que o evento de caridade daquela noite era sua chance de ascender. Foi então que seu celular tocou. O pianista principal sofrera um acidente. O mundo de João desabou. Faltavam 20 minutos para o show, e um negócio multimilionário seria fechado ali. Desesperado, ele socou a mesa, fazendo a porcelana fina chacoalhar. E então, seu olhar caiu sobre uma pequena sombra perto da porta dos fundos. Gabriel era um menino de rua de 10 anos. João o vira centenas de vezes, mas nunca lhe dera um olhar de verdade, ignorando-o como a um cão vadio. As roupas rasgadas, o rosto sujo e os pés descalços de Gabriel contrastavam cruelmente com o chão de mármore do restaurante. O garoto costumava se esgueirar para ouvir a música que vinha da porta dos fundos. Ninguém notava, mas João sempre ordenava aos seguranças que afastassem aquela coisa imunda. Naquele momento de desespero, uma ideia cruel surgiu na mente de João. Ei você! Gritou, apontando o dedo. O pirralho que sempre fica por aqui. Gabriel deu um passo para trás, assustado. O gerente o agarrou pelo ombro. Você sabe tocar alguma coisa? Tipo, piano? O coração de Gabriel disparou. Antes de seus pais morrerem, ele havia aprendido a tocar o piano velho de casa. Mas, desde que fugira do orfanato, ele só tocava em sua imaginação. Responda, seu moleque imundo! João apertou o ombro dele com força. Gabriel assentiu. Uma tênue luz de esperança, misturada com medo, brilhou em seus olhos. Um sorriso cruel se espalhou pelos lábios de João. Perfeito! Você será o nosso entretenimento. Centenas de convidados riram da cena. Alguém pegou o celular para filmar. Senhoras e senhores, anunciou João, sorrindo. Apresentamos um convidado especial, um pequeno artista de rua. Gabriel se sentiu minúsculo. Mas, no fundo de seu peito, algo há muito tempo reprimido começou a despertar. Ele caminhou pelo salão, o coração batendo forte. O cheiro de perfume caro e comida sofisticada o cercava, mas ele só sentia o cheiro do seu próprio medo. O tempo no orfanato deixara cicatrizes profundas em sua alma. Você não é nada. Ninguém te quer, o diretor costumava dizer. As palavras eram tão dolorosas que Gabriel fugiu, achando melhor morrer de fome nas ruas, mas a porta dos fundos do Golden Rio era diferente. A música que saía dali o lembrava de sua infância feliz com seus pais.
Seu pai, Marcelo, operário de fábrica, se sentava ao piano velho e as melodias transformavam a casa simples em um palácio dourado. A música é a única posse verdadeira que temos, ele dizia. Ninguém pode tirá-la de nós. Depois de perder os pais em um acidente, a música desapareceu de sua vida. Uma vez, no orfanato, ele tocou um piano e foi espancado na mão por uma vara. Agora, ele estava diante de um piano Steinway, de milhões de reais. João o empurrou para o banco. O instrumento parecia um predador pronto para devorá-lo. As mãos sujas de Gabriel repousaram sobre as teclas. Vamos, seu mendigo! Faça nossos convidados darem uma boa risada. Risadas explodiram. Ninguém ousou defender o garoto. Gabriel fechou os olhos. Memórias do passado inundaram seu peito. Ele ouviu a voz de seu pai. Não tenha medo, filho. No momento em que seus dedos tocam as teclas, você não está mais sozinho. Antes mesmo de Gabriel tocar a primeira nota, a plateia já se divertia com sua crueldade. Uma mulher, brincando com seu colar de pérolas, sussurrou: Consigo sentir o cheiro dessa criança daqui. Um homem de cabelos grisalhos ergueu sua taça de champanhe. O preço da refeição dele daria para alimentar Gabriel por 1 ano. O que você espera desse garoto? Que ele seja um Beethoven? Perguntou um empresário, provocando mais gargalhadas. João sorriu, satisfeito. O plano funcionava. Ele encontrou uma piada para disfarçar o fracasso do pianista principal. Gabriel ouviu tudo. Cada sussurro, cada risada o atingia como uma pequena faca. Mas, estranhamente, ele não sentiu mais medo. Em vez disso, tudo parecia distante. Ele viu seu reflexo na superfície polida do piano. O rosto sujo, o cabelo bagunçado. Mas seus olhos eram diferentes. Eles brilhavam como os de seu pai. Gabriel respirou fundo. Por um momento, ele não era mais um órfão. Ele era o filho de Marcelo e Ana. O filho que herdou o legado de 2 pessoas que amavam a música. João estava perdendo a paciência. Comece! Não perca tempo! Gabriel ergueu a mão esquerda e a pousou nas teclas graves. A direita seguiu. Então, um milagre aconteceu. A primeira nota preencheu o ar. Era profunda, rica e perfeitamente clara. O som ressoou como um sino de cristal. A plateia parou de rir. Uma mulher largou sua taça. Todos os olhos se fixaram em Gabriel. E a segunda nota veio. E a terceira. Os dedos de Gabriel começaram a dançar pelo teclado. Seu corpo se rendeu completamente à música. O sorriso desapareceu do rosto de João. Sua mandíbula parecia prestes a cair. Aquilo não era o que ele esperava. Não era. Cada movimento dos dedos de Gabriel o transportava para o passado. O salão esplêndido do Golden Rio desapareceu, e ele estava de volta ao pequeno apartamento onde a chuva batia no telhado. Para Gabriel, aquela casa era o lugar mais quente do mundo. De novo, filho. Dessa vez, com sentimento. A voz de seu pai ecoou. Mesmo depois de 12 horas de trabalho, seu pai sempre tinha energia para a família e a música. As mãos de Marcelo, calejadas e marcadas, magicamente se suavizavam ao tocar o piano. Não importa se suas mãos são ásperas. O que importa é o coração, ele dizia. Sua mãe, Ana, cantava enquanto cozinhava. A voz dela era pequena, mas clara. Nosso Gabriel herdou a minha voz e os meus dedos, dizia ela com orgulho. O piano de casa era um presente de casamento, velho, com teclas mudas e pedais rangendo, mas para eles era um tesouro. A música nos liberta, dizia o pai. Não importa quão cruel o mundo seja, a música jamais poderá ser tirada de nós. A notícia do acidente de ônibus chegou enquanto Gabriel estava na sala de música da escola. Ele só ouvia o som de sua vida desmoronando. Antes de ser levado para o orfanato,
ele implorou para tocar o piano uma última vez. Eu prometo, pai e mãe, vou continuar tocando. Nunca vou desistir da música. Agora, diante do Steinway, Gabriel estava cumprindo essa promessa. Sua performance não era apenas um show. Era uma oração. Uma oração pelo amor, pela memória e pela vida que continua. A plateia estava completamente em silêncio. Eles não estavam apenas ouvindo música, mas testemunhando a expressão mais profunda e sincera de uma alma. Quando a última nota ressoou, o silêncio se prolongou. Gabriel, de olhos fechados, permanecia sentado. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele havia colocado sua alma em cada nota. João estava paralisado. Seu plano falhara completamente. A tentativa de fazer uma piada se esfacelou sob seus pés. Ele observou os rostos da plateia. Em vez de escárnio, viu choque, emoção e até lágrimas. Como isso é possível? Murmurou. Isso estava completamente fora de seu controle. O silêncio foi quebrado por um aplauso. Depois outro, até que a sala inteira explodiu em uma ovação de pé. Gabriel abriu lentamente os olhos. Ele estava confuso. Em vez de risos, as pessoas o aplaudiam, algumas enxugando as lágrimas. Foi quando um dos empresários mais influentes do mundo, Ricardo, se levantou. Conhecido por seus negócios impiedosos, ele raramente mostrava emoções, mas agora seus olhos estavam marejados. De onde veio esse garoto? Perguntou. A herdeira de uma grande corporação, Marina, também tinha o olhar fixo em Gabriel. Geralmente fria, ela parecia perdida em uma memória antiga. Meu avô, sussurrou. Ele tocava assim também. João tentou retomar o controle. Forçando um sorriso, subiu ao palco. Obrigado. Fico feliz em ter descoberto um talento tão inesperado. Mas agora vamos voltar ao evento principal. Ninguém lhe deu atenção. Ricardo se aproximou de Gabriel. Menino, qual é o seu nome? Gabriel mordeu o lábio. Ninguém lhe perguntava seu nome há tanto tempo. É Gabriel, Gabriel Santos. Sua voz era pequena, mas clara. Gabriel, onde você aprendeu a tocar piano? Gabriel hesitou. Meus pais me ensinaram. Meu pai trabalhava em uma fábrica, mas ele amava o piano. Os olhos de Ricardo se encheram ainda mais de lágrimas. Ele também viera de uma família pobre. Poucos se lembravam disso. Ele havia escondido seu passado por muito tempo. Marina também se aproximou. Ela tirou um lenço bordado à mão e o entregou a Gabriel. Seque suas lágrimas, disse suavemente. Gabriel nem percebeu que estava chorando. João se sentiu impotente. Sua autoridade desmoronara. As pessoas mais importantes do salão estavam prestando atenção àquele garoto. Você pode tocar para mim? Por favor, só mais uma música? Pela primeira vez na vida, Gabriel sentiu que alguém realmente queria sua música. Ele assentiu lentamente. Os dedos de Gabriel voltaram ao teclado. Desta vez, sem medo ou hesitação. A música que ele escolheu foi uma canção folclórica brasileira que sua mãe costumava cantar. Uma melodia simples, mas que ganhou vida em suas mãos. Cada nota ecoava as noites frias na rua, a saudade dos pais, os sonhos perdidos. Ricardo o observou, prendendo a respiração. Ele também fora pobre há 40 anos. Ele estudou dia e noite para entrar na faculdade e conseguiu. Mas, ao longo do caminho, ele perdeu algo precioso, algo que a música daquele garoto o fazia lembrar. Como uma criança de rua pode tocar assim? Perguntou uma executiva. O talento não se limita ao que pensamos, respondeu o homem ao lado dela. A música de Gabriel se tornou cada vez mais emocionante. Ele estava contando sua história através das teclas. Falando sobre o amor perdido, a esperança que sobreviveu ao desespero, a beleza que existe nos lugares mais inesperados. Marina, inconscientemente, levou a mão ao coração.
Seu avô tocava violão. Depois que seus pais morreram, ele a criou. Todas as noites, ele tocava para ela dormir. Depois que ele se foi, ela guardou o instrumento por ser doloroso demais. Agora, a música de Gabriel trazia essas memórias de volta. Um casal de idosos de mãos dadas. Ao longo de 50 anos de casamento, eles se tornaram indiferentes. Mas agora, ao se olharem, sentiam as mesmas emoções de quando se conheceram. Gabriel não sabia de nada disso. Ele estava completamente absorvido pela música. Quando a última nota ecoou, o tempo pareceu parar. Então, como se despertassem de um transe coletivo, os aplausos começaram. Não eram zombarias ou arrogância, mas emoção genuína. João observou tudo, incrédulo. Seu rosto estava pálido. Em vez de ser motivo de chacota, Gabriel era agora um herói do Golden Rio. Ele se levantou lentamente. Então Ricardo se aproximou e perguntou suavemente: "Você poderia tocar novamente amanhã à noite?" Ricardo se aproximou ainda mais. "Meu nome é Ricardo Ferreira. É incrível conhecer uma criança com tanto talento." De Gabriel se sentiu desajeitado. A atenção era estranha para ele. Nas ruas, as pessoas evitavam o contato visual. Agora, esse empresário famoso o tratava como um ser humano valioso. Ricardo relembrou de sua própria infância. Seus pais sacrificaram tudo para que ele tivesse uma vida melhor. Ao alcançar o sucesso, ele escondeu seu passado. Mas a música de Gabriel rasgou essa máscara. "Onde você mora?" perguntou Ricardo. Gabriel olhou para o chão. "Não tenho um lugar. Quando o tempo está bom, vou para o parque. Quando chove, para qualquer lugar que eu possa encontrar." Nessas palavras, Marina se aproximou. Ela pegou a mão de Gabriel, ignorando os olhares. "Não vai mais fazer isso a partir de hoje?" João lutou para retomar o controle. "Senhoras e senhores, foi divertido, mas vamos voltar ao evento principal." Mas ninguém lhe deu atenção. Mais pessoas se reuniram em torno de Gabriel. Um estilista tirou o casaco e o colocou sobre os ombros do garoto. O CEO de uma empresa de alimentos ligou para um garçom e pediu que trouxessem comida para Gabriel. O presidente de uma construtora já ligava para a secretária para reservar uma suíte de hotel. Para Gabriel, tudo parecia surreal. Poucas horas antes, ele revirava o lixo em busca de sobras. Agora, as pessoas mais influentes de São Paulo competiam para fazer algo por ele. "A partir de amanhã, vou te matricular na melhor escola de música", disse Ricardo. "Eu vou cobrir todas as despesas." "A criança precisa de uma casa segura primeiro", interveio Marina. "Eu tenho um pequeno apartamento no Rio Grande do Sul que pode morar lá." Outros empresários também fizeram ofertas: roupas, educação, comida. O rosto de João ficou vermelho de raiva e vergonha. Seu plano falhara. O que era pior, seus clientes mais importantes o ignoravam. "Esperem um minuto", ele disse em voz alta. "Esse garoto é apenas um moleque de rua. Não sabemos nada sobre ele, quem ele realmente é, de onde ele veio." Ricardo se virou para João. Seus olhos se tornaram os de um empresário frio novamente. "Senhor João, parece que não sabíamos muito sobre você, especialmente sobre sua humanidade." O ar ficou tenso. João percebeu que havia cruzado uma linha. Aquelas pessoas não eram apenas clientes, eram as maiores potências empresariais do Brasil. Tornar-se inimigo delas seria fatal para sua carreira. Gabriel ouviu tudo ainda confuso. Mas pela primeira vez sentiu esperança. Talvez sua vida pudesse mudar. Talvez a música pudesse realmente salvá-lo. Ricardo se virou para Gabriel novamente. "Venha comigo hoje à noite. Amanhã falaremos sobre o seu futuro." Na manhã seguinte, Gabriel acordou em uma cama macia pela primeira vez em sua vida. O quarto de hóspedes na cobertura de Ricardo era mais espaçoso do que ele jamais poderia imaginar. Pela janela, ele podia ver o horizonte de São Paulo. "Será que isso é um sonho?" murmurou, olhando para suas mãos limpas.
A governanta de Ricardo lhe deu banho e roupas limpas. Pela primeira vez, Gabriel se sentiu limpo, não apenas fisicamente, mas também sua alma. Uma batida na porta. Ricardo entrou com cautela. Ele já estava de terno, mas seus olhos estavam calorosos. Dormiu bem? Gabriel assentiu, sem palavras. Ricardo tinha compromissos importantes. Mas vamos tomar café da manhã primeiro. Qual é a sua comida favorita? Gabriel encolheu os ombros. Qualquer coisa. A vida nas ruas não permitia luxos. A tristeza passou pelos olhos de Ricardo. A partir de hoje, você não precisa pensar assim. Diga-me o que você quer. Minutos depois, eles tomavam café na varanda. A mesa estava cheia de frutas frescas, pão quente e ovos. Gabriel comeu devagar, com medo de que tudo desaparecesse. Gabriel, disse Ricardo pensativo, sua música me fez despertar para muitas coisas. Coisas que eu tinha esquecido. Minhas raízes, de onde eu vim. Gabriel olhou surpreso. O que aquele empresário estava falando? Eu já fui pobre, como você, continuou Ricardo. Meu pai trabalhava em uma fábrica, minha mãe limpava casas, morávamos em um apartamento simples. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Ele nunca imaginou uma conexão entre os dois. As pessoas pensavam que eu vinha de uma família de prestígio, e eu tentei fazer parecer que sim. Mas quando ouvi sua música, todas essas mentiras me pareceram sem sentido. Ricardo se levantou e olhou para a cidade. Para conquistar tudo isso, perdi coisas importantes. Meu filho mora nos Estados Passeios. Conversamos uma vez por ano, e é só sobre negócios. Gabriel ouviu em silêncio. As palavras de Ricardo estavam cheias de uma tristeza profunda. Sua música me fez uma pergunta. Será que o sucesso vale a pena, comparado ao que eu perdi? Ricardo se virou para Gabriel, com os olhos cheios de determinação. Eu quero te dar tudo. A melhor educação musical, um lar seguro. Tudo o que você precisa, mas não é apenas caridade. De certa forma, você está me salvando. Lágrimas brotaram nos olhos de Gabriel. Ele não tinha certeza se valia tudo aquilo. Ele era apenas um garoto de rua. Ele era nada. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo segurou seu ombro com força. Você é especial, Gabriel. Todos viram isso ontem à noite. Agora é sua vez de acreditar. Nas semanas seguintes, a história de Gabriel se espalhou pelos círculos empresariais de São Paulo. Vários empresários visitaram o Golden Rio para encontrá-lo novamente, alguns trazendo instrumentos de presente. Ricardo cumpriu sua promessa. Gabriel morava em um pequeno apartamento e tinha aulas com o melhor professor de música da cidade. Marina o visitava regularmente, checando suas necessidades. Mas de volta ao Golden Rio, João observava as mudanças com ódio. Sua autoridade diminuiu. Clientes importantes perguntavam sobre o garoto. Alguns até sugeriam que Gabriel se tornasse o artista regular do restaurante. Isso não fazia sentido para João, que remoía em seu escritório. As luzes de São Paulo brilhavam lá fora, mas seu coração estava cheio de escuridão. Um garoto de rua havia minado sua autoridade. João começou a planejar sua vingança. Ele secretamente preparou uma segunda performance, desta vez com a intenção clara de humilhar Gabriel. Ele convidou críticos de música, jornalistas conhecidos pela crueldade e músicos profissionais. Desta vez, ele não falharia. João sorriu ao revisar a lista de convidados. Era hora de mostrar a todos como o garoto tivera sorte na primeira vez. Gabriel, sem saber das verdadeiras intenções, aceitou o convite com alegria. Ele estava preparando uma homenagem musical aos seus pais. Vai ser incrível, disse ele a Ricardo. Quero agradecer aos meus pais através da minha música. Ricardo sorriu, mas a ansiedade crescia em seu peito. Ele conhecia João. Aquele homem jamais permitiria que seu orgulho fosse ferido. Tenha cuidado, Gabriel. Nem todo mundo está feliz com seu sucesso.
Na noite anterior à apresentação, Gabriel mal dormiu. Ele ficou na janela, olhando para o céu. Você está assistindo Mãe e Pai, sussurrou. Amanhã, vou tocar para vocês. Vou mostrar tudo o que me ensinaram. Mas na manhã da apresentação, o telefone de Gabriel tocou. Era o Golden Rio. Lamento informar, Gabriel, disse a voz fria de João. O show foi cancelado devido a problemas técnicos. Gabriel ficou sem palavras. Mas eu estou pronto. As pessoas vão estar esperando. É uma pena, respondeu João com falsa cortesia. Haverá outra chance. A ligação terminou e Gabriel ficou confuso. Seu coração estava pesado de desapontamento. Ele tentou ligar para Ricardo, mas ele estava em uma viagem de negócios. Gabriel estava sozinho. João sorriu em seu escritório. O plano era perfeito. Gabriel não apareceria e os convidados pensariam que ele fugiu por medo. Sua breve fama desapareceria. Mas João não contava com uma coisa. Gabriel tinha se tornado forte o suficiente para sobreviver nas ruas. Naquela noite, os convidados chegaram ao Golden Rio. Muitos queriam ver o garoto especial. O cronograma de viagem de Ricardo mudou de repente e ele conseguiu comparecer. Ao chegar, um sentimento de mau agouro o invadiu. Onde está Gabriel? Perguntou diretamente a João. João tentou parecer arrependido. Sinto muito, mas o show foi cancelado. Que problema técnico, exatamente? Ricardo perguntou, os olhos estreitos. Ele já estava no mundo dos negócios por tempo suficiente para detectar mentiras. O piano estava desafinado. Nesse momento, Marina chegou e sentiu a tensão no ar. O que está acontecendo? Onde está Gabriel? Ricardo explicou a situação. O rosto de Marina se encheu de raiva. O que você fez? Perguntou, se aproximando de João. Mais convidados se reuniram. Aqueles que ouviram a história de Gabriel, que foram tocados por sua música, eles queriam respostas. João ficou cada vez mais ansioso. Seus planos estavam fugindo do controle. Como eu disse, foi por problemas técnicos. Isso é uma mentira. Uma voz pequena foi ouvida. Todos se viraram para ver Gabriel parado na entrada do restaurante. Ele ainda usava as roupas novas de Ricardo, mas seus olhos tinham um olhar antigo e determinado. O olhar que ele aprendeu nas ruas. João me ligou e disse que o show foi cancelado, continuou Gabriel, mas eu sabia que ele estava tentando me envergonhar, como na primeira vez. Ricardo se aproximou de Gabriel. Nós estamos aqui, disse suavemente. Não se preocupe. Marina tremia de raiva. Este era o seu plano? O rosto de João empalideceu. Ele percebeu o quão sério era seu erro. Aquelas pessoas não eram apenas clientes, eram os mais poderosos do Brasil. Vamos encontrar outro lugar, sugeriu Ricardo. E para surpresa de todos, as pessoas começaram a se mover. Um grupo de empresários e figuras proeminentes começou a deixar o restaurante de João. Seguindo Gabriel, guiado por Ricardo e Marina, João entrou em pânico. Por favor, esperem! Não façam isso! Gritou. Mas era tarde demais. Seus clientes mais importantes estavam saindo do restaurante. Ao chegarem à rua, Ricardo perguntou: Para onde vamos? Marina sorriu. Ali mesmo, disse, apontando para o parque em frente ao restaurante. É perfeito. Gabriel olhou, incrédulo, para todas aquelas pessoas que se levantaram por ele. Lágrimas encheram seus olhos. Pela primeira vez, ele não se sentiu sozinho. Sob o brilho suave das luzes do parque e a luz distante das janelas do Golden Rio, uma plateia completamente diferente começou a se reunir. Famílias inteiras se aproximaram. Crianças corriam entre as árvores e até pessoas que passavam pararam para assistir. Ricardo ajustou seu piano digital. Este momento tem que ser perfeito, murmurou. Gabriel se aproximou do instrumento com mais confiança do que da primeira vez. Algo havia mudado nele. A música não era mais apenas uma lembrança dos pais,
mas uma força que crescia dentro dele. Antes de começar, ele olhou para o céu noturno de São Paulo. Apesar da poluição luminosa, algumas estrelas brilhavam. Ele fechou os olhos e fez uma oração silenciosa a seus pais. Ele lhes pediu ajuda para guiar seus dedos, para tocar com todo o coração. A primeira nota ressoou como cristal. Era o começo de uma composição que Gabriel havia criado em noites solitárias. Ele nunca a chamou por um nome oficial, mas em seu coração ele a chamava de Uma Carta para o Céu. A primeira parte era suave, como uma criança se encontrando na escuridão. Lentamente, a melodia se tornou mais forte e confiante. Os dedos de Gabriel dançaram pelo teclado, contando uma história. Uma história de amor, perda e, acima de tudo, esperança. Ricardo assistia, prendendo a respiração. Ele já ouvira pianistas renomados, mas aquilo era diferente. Não era sobre técnica, mas sobre alma. Era uma expressão de emoção pura. Marina, inconscientemente, pegou seu telefone. Ela estava ligando para sua mãe, com quem não falava há muito tempo. A música de Gabriel despertou uma saudade profunda em seu coração. Um casal de idosos segurava as mãos. Em seus 50 anos de casamento, haviam se tornado distantes. Mas agora, ao se olharem, eles reviviam as emoções que sentiram quando se conheceram. A música de Gabriel descascou as camadas do tempo, revelando a inocência de seu amor. Uma jovem mãe segurava seu bebê nos braços e chorava. Ela tinha brigado com sua própria mãe e o orgulho a impedia de se reconciliar. Agora, ela percebia o quão tola fora. Gabriel não sabia de nada disso. Ele estava completamente absorvido pela música. Ao mover os dedos, ele sentia seus pais por perto. O parque agora estava lotado de centenas de pessoas. Alguém postou sobre a apresentação improvisada nas redes sociais e mais pessoas se reuniram. Eles ligaram as lanternas de seus celulares e ouviam em silêncio. João assistia de sua janela no Golden Rio. Seu restaurante estava vazio e seu plano falhara completamente. Mas, estranhamente, ele não sentia mais raiva. Em vez disso, sentia algo diferente. Algo que ele quase havia esquecido. Talvez arrependimento? Quando a música de Gabriel atingiu o clímax, o parque parecia encantado. A melodia se tornou mais do que apenas música. Tornou-se a linguagem da alma. Transmitiu emoções além das palavras, perda e amor, saudade e esperança. Um velho sentado em um banco chorava. Ele perdeu a esposa há 3 anos e nunca mais falou sobre ela. A música de Gabriel rompeu a represa em seu coração. Eu sei o quanto sinto sua falta, querida, sussurrou. Marina segurou o telefone no ouvido. Mãe, sua voz tremia. Faz tanto tempo. Houve um momento de silêncio na outra linha. Então a mãe de Marina respondeu. Sim, Marina. A mamãe também sentiu falta da sua voz. Essa simples troca de palavras trouxe lágrimas aos olhos de Marina. O conflito entre elas era sobre a empresa da família. Marina queria modernizar, enquanto a mãe queria seguir os caminhos do pai. Foi isso que as separou. Mas agora, Marina percebia o quão trivial tudo era. Ricardo também pegou o telefone. Ele estava mandando uma mensagem para seu filho em Nova York. Tenho orgulho de você. Eu te amo. Era uma mensagem simples, mas ele nem se lembrava da última vez que disse algo assim. Uma resposta veio segundos depois. Eu te amo também, pai. Estou indo para São Paulo na próxima semana. Vamos jantar juntos. Ricardo ficou chocado. Seu filho não vinha ao Brasil há 2 anos. A música de Gabriel estava tendo um impacto a milhares de quilômetros de distância. Em um canto do parque, uma jovem se aproximou do namorado. Eles haviam terminado por causa de um pequeno desentendimento. Podemos começar de novo? Ela perguntou. Em vez de responder, ele a abraçou.
Gabriel não sabia de nada disso. Ele estava em seu próprio mundo, um mundo de notas e emoções. Sua música se tornou uma conversa com seus pais. Ele estava falando com eles através do teclado. O quanto os amava, o quanto sentia falta deles, e, acima de tudo, como ele nunca desistiria do presente que eles lhe deram, seu amor pela música. Quando a última nota ressoou, o parque inteiro prendeu a respiração. Ninguém se moveu ou falou até que o som desapareceu completamente. E então, como se despertassem de um transe coletivo, todos se levantaram e aplaudiram. Gabriel abriu lentamente os olhos. Ele estava chocado. O parque estava lotado de centenas de pessoas, todas aplaudindo. Algumas choravam, outras se abraçavam. Ricardo se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você sabe o que você fez, Gabriel? Gabriel balançou a cabeça. Ele apenas tocou. Você lembrou as pessoas do que realmente importa. A importância da família, do amor e do perdão. O valor das verdadeiras relações, não do dinheiro, poder ou status. Gabriel tentou entender. Ele era apenas um garoto de 10 anos, mas ele podia ver que algo havia mudado nos rostos das pessoas. Era como se elas tivessem redescoberto algo há muito tempo esquecido através de sua música. Gabriel, disse Marina, que acabou de desligar o telefone. Sua música fez um milagre. Minha mãe está vindo para São Paulo amanhã. Vamos jantar juntas pela primeira vez em 3 anos. Gabriel sorriu. Ele não entendia completamente, mas sentia que sua música havia transmitido algo importante às pessoas. E isso o encheu de imensa felicidade. O concerto no parque se tornou um verdadeiro festival de harmonia. Pessoas que não se falavam há muito tempo se reencontraram e se reconciliaram. A música de Gabriel derrubou os muros em seus corações. No final da apresentação, Gabriel se sentou com Ricardo. Ele estava cansado, mas feliz. Pela primeira vez, ele sentiu que havia realizado algo importante. Sua música não era apenas som. Tinha um impacto real na vida das pessoas. Por que isso está acontecendo? Gabriel perguntou a Ricardo. Como minha música pode mudar as pessoas assim? Ricardo pensou por um momento. A verdadeira arte arranca nossas máscaras e nos conecta com nosso eu verdadeiro. Sua música é pura e honesta. Vem de sua dor e seu amor. As pessoas respondem a essa verdade. Gabriel assentiu, mas não entendeu completamente. Ele apenas expressou seus sentimentos, sua saudade dos pais, através da música. Estamos todos tão ocupados, tão obcecados com o sucesso e o status, que esquecemos das coisas que realmente importam. Família, amor, perdão. Sua música nos lembrou disso. Na beira do parque, João ainda observava tudo. Seu restaurante estava vazio e todos os clientes estavam no parque. Seu rosto agora estava cheio de uma emoção complexa, em vez de raiva. O que há de errado, João? Perguntou um funcionário. João não respondeu. Ele pegou o celular e discou um número. Depois de alguns toques, alguém atendeu. Mãe? A voz de João tremeu. João? Uma voz de idoso disse do outro lado da linha. João, o que há de errado? Você está bem? Sim, mãe. Eu só queria ouvir sua voz e queria pedir desculpas. João não conversava com sua mãe de verdade há muito tempo. Ele estava com raiva porque ela se recusava a se mudar para o apartamento de luxo que ele comprou. Mas agora, ao ouvir a música de Gabriel, ele percebeu o quão tolo havia sido. O silêncio que se abateu sobre o parque quando Gabriel tocou a última nota foi mais poderoso do que qualquer som. Não era apenas a ausência de som, mas a presença de algo divino. Era como se o próprio ar estivesse cheio de puro amor, de saudade transformada em arte. O aplauso que se seguiu foi diferente do primeiro. Não era apenas o reconhecimento do talento, mas a gratidão por uma experiência que mudou fundamentalmente os relacionamentos de cada pessoa. Ricardo se aproximou de Gabriel com uma oferta específica. Gabriel, quero apoiar totalmente sua educação musical.
Vou providenciar aulas particulares com os melhores professores de São Paulo. Marina também ofereceu: eu tenho um pequeno apartamento. A partir de agora você pode morar lá. Não terá mais que viver nas ruas. Surpreendentemente, João desceu ao parque e ficou diante de Gabriel. Seus olhos agora estavam cheios de humildade. Gabriel, ele disse, quero me desculpar publicamente por ter tratado você de forma cruel. Que tal se apresentar regularmente no meu restaurante? Desta vez, ele ofereceu tratá-lo com o respeito e a dignidade que seu talento merecia. Gabriel aceitou cada oferta com gratidão. Ele tinha a elegância simples de alguém que não esperava nada da vida, além de um lugar para tocar piano. A única condição que ele impôs foi que lhe fosse permitido visitar o parque onde ele fez essas apresentações especiais regularmente. Ele sentia que seus pais podiam ouvir sua música mais claramente lá. Após aquela noite, a vida de Gabriel mudou completamente. Ricardo cumpriu sua promessa, e os melhores professores de música davam aulas a Gabriel todos os dias. O apartamento de Marina se tornou um lar seguro e acolhedor. Até mesmo João cumpriu sua promessa e arranjou uma apresentação especial para Gabriel todas as sextas-feiras à noite no Golden Rio. Mas a mudança mais surpreendente ocorreu dentro do próprio Gabriel. Ele não se via mais como inútil ou abandonado. Ele começou a reconhecer seu próprio valor. Ele começou a entender o quão importante sua música era para os outros e que presente poderoso era. Uma história que nos lembra: o verdadeiro valor de um ser humano não reside na riqueza, no status ou no sucesso, mas na sua capacidade de amar e perdoar. A música de Gabriel não apenas mudou sua própria vida, mas também tocou o coração de cada pessoa que a ouviu, lembrando-os da importância de reconectar-se com suas emoções mais profundas e com as pessoas que mais importam. E você já deixou a música, a arte ou até mesmo uma conversa com um estranho tocar seu coração e mudar sua perspectiva sobre a vida?